Oi, eu sou a Alme de Oliveira e no vídeo de hoje vou te apresentar uma fórmula para se aposentar em 10 anos. Hoje existem muitas calculadoras de aposentadoria, opiniões conflitantes de 1 milhão de consultores e até pessimistas financeiros, além, claro, da inflação imprevisível e uma ampla distribuição de renda e padrões de gastos diversos. Por causa dessa torrente de informações, as pessoas tendem a ficar sobrecarregadas e dizer coisas como posso saber quando terei o suficiente para me aposentar com um estilo de vida assim ou um estilo de vida assado? Há alguns anos, um post americano do blog Mr. Money Mustache viralizou ao fazer essas contas e te dar um panorama de como você poderia ser rico o suficiente para se aposentar em 10 anos. No post, ele diz que, no fim das contas, seu tempo para se aposentar depende apenas de um fator: sua taxa de poupança como uma porcentagem do seu salário líquido. Vou te explicar um pouco mais. Sua taxa de poupança é determinada inteiramente por duas coisas: a sua renda líquida anual, ou a soma de todos os seus salários multiplicado por 12, ou 13 se você tiver 13º. E o outro fator é com quanto você pode viver desse salário. No post ele comenta que se você está gastando 100% ou mais da sua renda, você nunca estará preparado para se aposentar, a menos que outra pessoa esteja economizando para você, como pais ricos, previdência social, fundo de pensão, etc. Então a sua carreira profissional será infinita, ou seja, você vai precisar trabalhar até morrer. Agora, se você está gastando 0% da sua renda, ou seja, você vive de graça de alguma forma, e pode manter isso após a aposentadoria, você pode se aposentar agora mesmo. Portanto, sua carreira profissional pode ser zero. Bem, no meio, há algumas considerações muito importantes. Assim que você começa a economizar e investir seu dinheiro, ele começa a ganhar dinheiro sozinho, ou seja, você coloca seu dinheiro para trabalhar para você. Os ganhos desses ganhos começam a ganhar seu próprio dinheiro, como se você tivesse um funcionário. E pode rapidamente se tornar uma bola de neve exponencial descontrolada de renda. É o famoso juros compostos. E assim que essa renda for suficiente para pagar suas despesas de subsistência, deixando o suficiente dos ganhos investidos a cada ano para acompanhar a inflação, você estará pronto para se aposentar. E você, tem uma noção de quando pode se aposentar? Para exemplificar a taxa de poupança, ele criou um gráfico exponencial que eu mostro aqui para vocês. Vai ficar passando enquanto eu estou falando. Se você economizar uma porcentagem razoável do seu salário líquido, como por exemplo 50%, e viver com 50% restantes, você estará pronta para o ROC, que é também conhecido como financeiramente independente. Em um número razoável de anos, cerca de 16, de acordo com este gráfico, né, que você vai acabar se aposentando gastando 50%. Agora ele tentou facilitar esse gráfico e o tornou ainda mais simples. Basicamente, se você se concentrar em economizar a maior porcentagem possível de seu salário líquido, né? Se você economizar o máximo possível do seu salário líquido. E o que seria salário líquido? Ou seja, é o seu salário depois dos impostos. Geralmente imposto de renda, descontos em folha, ou se você é empresário, depois daquele imposto que você paga todo dia 20. Então, para facilitar, ele criou uma outra tabela que eu vou mostrar aqui para vocês enquanto eu vou falando, que te dá uma estimativa aproximada de anos, ou seja, quantos anos você vai levar para se tornar financeiramente independente. E existem algumas premissas enquanto você visualiza essa tabela. Você pode obter retornos de investimento de 5% depois da inflação durante seus anos de economia, ou seja, além da inflação, pelo menos 5%. Hoje a Selic está em 13% e a inflação está em 5%. Então, você tem um retorno líquido de 13 menos 5, que daria 8%. Então, pelo menos 5% você consegue economizar e fazer esses juros compostos a 8%, vamos dizer assim. Para você viver de forma segura, né, e não perder o seu capital principal, você tem que fazer uma taxa de retirada de 4% mesmo durante as recessões. Porque você quer que o seu capital principal fique intacto e você vai só tocar nos ganhos. E essa renda vai ser capaz de te sustentar por 70 anos ou mais. E pense nisso, nessa suposição, né, como uma boa e generosa margem de segurança.
Então, eu achei assim essa tabela incrível. Então, vamos agora dar um exemplo de uma família de classe média com um salário líquido de 20 mil reais, considerando que o casal ganhe 10 mil reais líquidos cada. E economiza 10% da sua renda, o casal, né? Ou seja, economiza 2 mil reais. A gente sabe que quem guarda 2 mil reais já está acima da média de poupança geral da população brasileira. Mas, infelizmente, melhor que a média ainda é muito ruim, porque eles vão demorar mais ou menos 51 anos para se aposentar. E isso é incrivelmente chocante. Se esse mesmo casal resolvesse cortar a TV a cabo e alguns cafés e qualquer outras indulgências, as economias aumentariam para 15% e permitiria que eles se aposentassem 8 anos antes, e não com 51 anos, mas com 43 anos. Então a TV a cabo e o Starbucks valem a pena ter 2 salários cada um trabalhando 8 anos extras por ano, ou seja, vale a pena você trabalhar mais 8 anos só porque você tem TV a cabo e Starbucks? É uma coisa a se pensar, né? A coisa mais importante a observar é que cortar a sua taxa de gastos é muito poderoso e é até mais poderoso do que aumentar a sua renda. E a razão é que cada queda permanente de seus gastos tem um efeito duplo. De um lado, ele aumenta a quantidade de dinheiro que você tem para economizar cada mês, e do outro, diminui permanentemente a quantidade que você precisará todos os meses para o resto da vida. Portanto, sua renda passiva vitalícia aumenta devido a um investimento maior e atende às suas necessidades com mais facilidade, porque você desenvolveu mais habilidades para viver com eficiência e, portanto, precisa de menos para sobreviver. Ou seja, você pode ter uma vida mais simples e mesmo assim ser feliz. Então, se você quiser se aposentar em 10 anos, a fórmula está bem na sua frente. Simplesmente viva com 35% do salário. Simples assim. Você consegue viver com 35% do seu salário? Mesmo que você decida viver de forma absolutamente frugal e minimalista, depois de atingir seu limite razoável de frugalidade, a única maneira de aumentar sua taxa de poupança é aumentar sua renda. Claro que esses números pressupõem que esse tempo todo que você tem um patrimônio líquido é de zero, ou seja, você começaria hoje a guardar dinheiro. Você não investiu nada no mercado de ações e não tem dívidas, mais importante. Agora, se você começou a investir, você vai estar mais perto da liberdade do que esses números indicam, né? Os números lá da tabela. No entanto, se o seu patrimônio líquido for menor que zero, tem gente que está no negativo, né? Ou seja, você tem dívidas, e dívidas longas, ou seja, você está no negativo. É triste, mas estou rindo de nervoso. Você vai estar mais próximo da servidão do que da liberdade. É o que eu falei lá no começo. Vai trabalhar até morrer, infelizmente. E se você foi pego na armadilha da dívida, deve a si mesmo sair para chegar ao ponto que seu dinheiro trabalha para você. Ou seja, tem que tentar sair dessa dívida e fazer o dinheiro trabalhar para você, e não trabalhar para o dinheiro. Né? Você não tem que trabalhar para só pagar dívida. Bem, e aqui está uma realidade com a qual você terá que fazer as pazes. Você não pode prever o futuro. O futuro ele é desconhecido e, em muitos casos, nebuloso. Investir em qualquer coisa sempre vai te trazer riscos, porque ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. Dito isto, a regra dos 4% se manteve muito bem quando foi estudada historicamente, que é sacar 4% dos seus investimentos para aposentadoria. E o futuro não será exatamente como o passado, mas o passado trouxe alguns desafios difíceis. Por exemplo, a Grande Depressão, guerras, inclusive 2 guerras, agora a terceira, né? Inflação maciça, grandes quedas de mercado de ações em 2002, 2008, etc. O fato é que você nunca vai saber com certeza se seu portfólio de investimentos vai sobreviver a uma vida inteira de gastos e flutuações do mercado financeiro. Mas carteiras com uma alocação sensata entre ações, renda variável e renda fixa são surpreendentemente resilientes. Fica ainda mais resistente se você for flexível e criativo. A metodologia do Sr. Mustache funcionou para ele, e a matemática indica que os princípios são sólidos em geral. Ele se aposentou com 30 e poucos anos. Ele se baseia em algumas suposições, mas todo plano de aposentadoria também se baseia em suposições, sem exceção. O que podemos aprender com esse estudo é que sim, é possível se aposentar ainda nesta vida, sem depender de INSS e heranças. Então trabalhe para gastar menos,
ganhe mais, invista a diferença e vai apressar o dia em que nunca mais terá que trabalhar, pelo menos por obrigação. Tenha uma vida frugal, viva abaixo do seu padrão de vida. Dessa forma você terá uma taxa de poupança maior. Lembre-se que o futuro ele é incerto, então criar oportunidades positivas para sua vida financeira depende apenas das decisões que você toma hoje. Eu espero que você, independente da sua idade, já esteja pensando na sua aposentadoria. E se você estiver endividado e quiser uma ajuda para planejar como sair das dívidas e ter uma vida financeira mais tranquila e próspera, então confira o meu curso Vivendo Sem Dívidas. Nele eu compartilho com você as melhores ferramentas para acabar com suas dívidas e criar uma vida financeira saudável e equilibrada. Clique no link que está na descrição para saber mais e se inscrever agora mesmo. E me conte aqui nos comentários como está a sua taxa de poupança. Eu vou adorar saber. Nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço. Tchau!